nome do Senhor Jesus, né? Atos 28, verso 1. Olha só o que diz aqui a palavra de Deus. Uma vez salvo, souberam que a ilha se chama Malta. Os nativos usaram conosco de grande hospitalidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos abrigaram a todos por causa da chuva que caía e do frio. Enquanto Paulo ajuntava um feixe de gravetos e os colocava sobre o fogo, uma víbora fugindo do calor lhe picou a mão. Os nativos, vendo o animal pendurado na mão dele, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, pois embora tenha escapado do mar, a justiça não deixa viver. Mas Paulo, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu nenhum mal. Eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum mal, nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que ele era um Deus. Amém? Aleluia. Estamos vendo aqui, querido, essa história desse homem chamado Paulo de Tarso, um homem muito usado por Deus, um homem escolhido, querido, que se nós pararmos para ver, querido, para analisar, ninguém imaginava que Paulo seria um grande pregador do Evangelho de Deus, né? Do Evangelho de Cristo. Ninguém imaginaria, querido, porque Paulo era um perseguidor, era aquele que afrontava, que humilhava, matava, apedrejava, prendia essas pessoas que falavam em nome de Jesus. Então quem falasse em nome de Jesus, querido, era preso por Paulo, era apedrejado, era espancado até a morte. Então esse homem aqui, querido, era uma pessoa que ninguém imaginava de que um dia ele seria um instrumento de Deus, seria escolhido. Se fosse, querido, pelo homem, nunca ele jamais seria apóstolo, pregador do Evangelho. Se fosse pelo humano, pelo homem, querido, aleluia, ele já estaria até morto, né? Já estaria até morto, querido. Mas Deus tinha um propósito na vida de Paulo, aleluia. Assim como Ele tem também na minha vida, na sua vida e na vida de todos aqueles que estão aí, aleluia, no pecado, que estão aí no crime, que estão nas drogas, que estão aí perdidos, aleluia, na religiosidade. Deus tem propósito na vida de todo ser humano, na vida de toda a humanidade, e o propósito de Deus é salvar, é resgatar e usar poderosamente como instrumento de Deus nessa terra, querido. Só basta a gente dar lugar, só basta a gente dar lugar, querido. Paulo estava cansado de sofrer, Paulo estava cansado de ser perseguido. Então Paulo, ele abriu os olhos, porque os seus olhos carnais estavam completamente fechados. Havia uma venda sobre os seus olhos, umas escamas, e Deus precisava trabalhar mediante aquela situação, mediante, aleluia, a vida de Paulo. Então Deus precisava trabalhar ali, como também precisa trabalhar na vida de muita gente. Assim como Deus trabalhou na minha vida, tirou as escamas também. Então tem pessoas que Deus está trabalhando, está tirando as escamas, está dando visão espiritual, visão do céu, querido. Por quê? Porque é vaso escolhido. Pode até não pensar, pode até não imaginar, mas eu quero dizer que é vaso escolhido. Os discípulos nunca imaginavam que Paulo era um vaso escolhido. É tão tal que quando Deus vai falar ali uma revelação para Ananias, eita meu Deus, Ananias vai dizer: mas senhor, esse daqui logo esse aqui, é esse aqui, ó. Logo esse cachaceiro, logo esse matador, logo esse estrupador, logo esse homicida, é esse que eu quero, é esse que eu vou usar, é esse drogado, é esse cachaceiro que eu vou libertar, que eu vou transformar, e eu vou fazer um canal de bênçãos. Glória! Talvez para você não presta, mas para Jesus presta. Sabe para quê? Para glorificar o nome dele, para exaltar o nome dele na terra.
Oh glória! Talvez para as pessoas aí afora, para o mundão, ou para certas pessoas, fulano não presta, fulano não vale nada, vai morrer nessa cachaça, vai morrer nas drogas, vai morrer nessa vida. Ei querido, aleluia, talvez ele não presta para você, mas você vai ver o que Deus vai fazer na vida dele, o que Deus vai fazer na vida dela. Deus vai colocar, oh glória, Deus vai fazer um vaso de honra. Deus vai exaltar esta pessoa, vai purificar ela, vai lavar ela, vai transformar e vai confundir aqueles que não acreditavam. Porque Paulo, quando chega em Damasco, querido, ele chegou foi para matar, viu? Não foi para pregar o evangelho, não, foi para matar. Só que quando ele chega, ele já chega cego, quebrado, cansado. Oh glória, porque ele teve um encontro verdadeiro com Deus, um encontro verdadeiro com o Senhor. Ele teve um encontro com o Todo-Poderoso. No meio do caminho Deus se apresentou, Deus apareceu para ele, oh glória, e Deus começou a fazer ali uma grande obra, e ele teve que se prostrar, ele teve que se render ao poder do Todo-Poderoso. Oh glória! Se preocupa não que os teus um dia vai se prostrar também. Os teus vão se prostrar. Vai chegar o tempo, vai chegar o dia que eles vão dizer: mãe, me leva para a igreja também, eu quero ir com a senhora. Tem culto hoje? Vai chegar um dia que eles vão dizer: eu não aguento mais essa vida, eu não suporto mais. Oh glória! Aí você vai começar a pregar para ele nesse momento aí. Eu sei que você já está pregando, mas ninguém pregava para Saulo. Imagine aí, meu. Ninguém pregava para Saulo. Ninguém. Não tinha discípulo, não tinha apóstolo, não tinha pastor, não tinha obreiro, não tinha ninguém para chegar perto desse homem. Imagine por você que você prega todo dia. Você prega dia e noite. E vê testemunho, não é isso? Que é o mais importante é o testemunho. O importante é o testemunho. O testemunho fala mais do que palavras, né? O testemunho de mudança, de transformação, de paciência, tudo isso vai falar mais alto do que as palavras, não é isso? Então, quando Paulo estava em Damasco, chegou cego, né? Porque Deus estava tratando, Deus estava trabalhando naquela vida, meu filho. Porque realmente tem gente que só vai assim, viu? Aleluia. Mas que vem para Jesus. Porque é uma promessa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. É uma promessa, mas que vem, que vai confessar, vai. Que vai se entregar, vai. Oh glória, porque a palavra de Deus não cai por terra, não volta vazia. Oh glória. E ali Jesus vai se revelar na Ananias, vai dizer: olha, vai lá na casa de um fulano lá, de uma pessoa, e lá tem um homem te aguardando, te esperando, por você orar por ele, pela vida dele. Mas quando Ananias vai descobrir quem é o homem, meu filho, ele estava até alegre para pregar, ele estava até alegre para fazer o id de Deus, o id de Jesus. Mas quando ele descobriu quem era a peça, quem era o indivíduo, quem era a pessoa, na mesma hora ele se entristeceu. Na mesma hora, meu filho, se desanimou, temeu. Na mesma hora. Eita, meu Deus, mas Senhor, como é o nome do cidadão aí, do indivíduo? Saulo de Tarso. Mas esse aí não é aquele que está prendendo a gente, não é os crentes. Mas esse aí não é aquele que está matando crente, não é? Fechando igreja. Esse não chegou aqui com uma carta na mão para nos prender, nos apedrejar. É esse, meu filho. Vai lá
prega para ele, que eu já tratei com ele, já conversei com ele no meio do caminho. Ele está só esperando você fazer a oração, aleluia, e pôr as mãos sobre a vida dele, aleluia. É esse mesmo. Mas a partir de hoje ele não vai mais matar, não vai mais apedrejar. A partir de hoje ele não vai mais afrontar a vida de ninguém, não vai mais humilhar ninguém. A partir de hoje ele vai pregar o meu evangelho. A partir de hoje, oh glória, não vai mais beber, não vai mais se embriagar, não vai mais se drogar, não vai mais se prostituir, não vai mais. A partir de hoje ele vai pregar a minha palavra. É a minha palavra. A partir de hoje, oh glória, aleluia, ele vai edificar o que ele destruiu, o que ele andava destruindo, acabando. Agora a partir de hoje ele vai edificar. É assim que Deus ele faz. É assim que Deus trabalha, meu filho. É desse jeito. Então não deixe de orar pelos seus, não. Continue orando, acreditando, continue intercedendo pela sua casa, pela sua família, pelos teus, porque quando você menos esperar, Deus está trabalhando nessa vida aí. Deus está te surpreendendo aí. Porque quando Paulo pisa em Damasco, ele já começa a pregar o evangelho de Cristo, anunciar o evangelho da salvação, e o povo fica confundido. Mas esse aí não é aquele. Era aquele já morreu, meu filho. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que agora é tudo novo. É tudo novo, oh glória, é tudo novo. Aquele Saulo já morreu, agora é Paulo. Agora é Paulo de Tarso, pregador do evangelho, apóstolo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Oh glória a Deus. É assim que Deus ele faz, meu filho. É assim que Deus trabalha. Aleluia. E Paulo aqui, ele vai pregar em Roma. A perseguição é grande, ele vai para Roma. E quando ele está aqui nessa passagem que a gente leu, tem muitos levantes para tentar parar Paulo, desanimar Paulo, entristecer a Paulo, para Paulo desistir de pregar o evangelho, propagar o evangelho da salvação. Então são muitos levantes. E Paulo estava indo para Roma, e nesse percurso aqui, nessa navegação, vai ter uma grande tempestade chamada Euraquilão. E isso aqui, querido, aleluia, sabe, tem essa tempestade, e essa tempestade aqui vai acabar com toda a embarcação, vai acabar com tudo o navio. Mas o que Deus tem aqui de mais importante nesse navio, oh glória, não era os mantimentos, não era alimento, não era prata, não era ouro. O que Deus tinha aqui nesse navio de mais valioso, precioso, aleluia, eram aquelas almas preciosas. O anjo desce e diz para Paulo: Paulo, fica tranquilo que aqui ninguém vai morrer. Aqui ninguém vai morrer. Quem anda com servo de Deus, querido, tem vida eterna. Quem anda com servo de Deus não morre. Aleluia, Deus guarda. É por isso que é bom, meu filho, andar com servo de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você: melhor ainda é ser o servo de Deus. Tem servo aqui, meu filho? Tem servo de Deus aqui? Melhor ainda é ser servo. Oh glória, não é só andar com servo, melhor é ser o servo do Senhor. E Deus desce naquele barco. O anjo desce ali e vai dizer para Paulo: olha Paulo, fica tranquilo, acalma o coração do povo aí, porque nessa embarcação vai perder tudo, só não vai perder a vida de vocês. A vida de vocês eu vou preservar, porque a vida de vocês é preciosa. Oh glória, é preciosa para mim. É a vida, meu filho. Não são bens materiais, não é carro, não é moto, não é casa, não. É a nossa vida que está em jogo. Então o que estava em jogo ali era a vida daquele povo. Está naquele barco. O barco se quebrou todinho, se despedaçou nas rochas, nas pedras, sabe? Mas ali Deus salvou todos, como Deus havia dito. Ninguém vai morrer aqui. Ninguém vai morrer aqui. Aleluia. O diabo não vai tocar em ninguém. Você está pensando que o projeto do diabo ali era acabar com aquele barco? Não. O projeto do diabo ali era acabar com aquelas vidas, era destruir aquele povo que estava ali naquela embarcação. Esse era o maior projeto de Satanás. Era destruir aquelas almas, aquelas vidas preciosas.
Não era acabar com o barco não, meu filho. Não era destruir os mantimentos, os alimentos não. Era aquelas almas que o diabo queria destruir. Mas Deus guardou, preservou. Muitos foram salvos a nado. Muitos se salvaram num bote salva-vida. Muitos se salvaram se agarrado em tábuas ali, querido. Aleluia. Chegaram à terra firme. Oh glória. Aleluia. Eu não sei como você chegou, mas você está em terra firme. Você está em terra firme. Aqui o diabo não vai te tocar, não vai te destruir. Oh glória. Você chegou aqui. Oh glória, Deus te salvou, Deus te libertou da fúria do inimigo, dos projetos do inimigo contra a tua vida. Oh glória, é motivo de glorificar, é motivo de exaltar o Todo-Poderoso. Então exalta, então glorifica. É motivo porque o diabo já fez de tudo para acabar com a tua vida. O inimigo já fez de tudo para tentar te destruir. Oh glória, mas como diz a palavra de Deus, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você vai permanecer de pé, mas você vai ficar firme na presença de Deus. Oh glória, mas o inimigo não vai te tocar, meu filho. O alvo do diabo era te tocar, te matar, te destruir. Mas olha você aí, olha você de pé, olha você dando glória a Deus, aleluia, aleluia. Olha você glorificando o Todo-Poderoso em terra firme. Oh glória, chegaram ali uma vez salvo, ou seja, mais uma vez salvo, né? Mais uma vez. E quando Paulo chega ali, queridos, o que vai acontecer? Há uma frieza danada, chuva. Depois de uma guerra, de uma batalha, de uma peleja, o povo está ali, querido, sabe, meio cansado. Mas o povo daquela cidade, daquela região ali, vão fazer ali uma fogueira para tentar aquecer o povo do frio, para não dar alguma doença, para não causar um mal, né? Já não basta o que o povo já tinha passado, mas graças a Deus que o povo daquela cidade ali, daquela região, foi um povo hospitaleiro. Oh glória a Deus, sabe? E naquela situação ali, diz ali a Bíblia que o fogo estava começando a se apagar. O fogo começa a se apagar. E Paulo, que gosta de fogo, aleluia, e a gente não pode deixar o fogo apagar não, viu meu filho? Pelo contrário, o fogo tem que aumentar. Tem que aumentar. O fogo de Deus não pode se apagar na nossa vida. Pelo contrário, ele tem que aumentar a cada dia. E para isso a gente tem que buscar os gravetos. A gente tem que buscar, querido, graveto. E Paulo não queria ver aquele fogo se apagar, não queria ver aquele povo adoecer, porque quando o fogo se apaga, querido, quando o fogo vai abaixando, aleluia, o povo começa a se esfriar, você entendeu? Quando o fogo começa a baixar, o povo começa a se esfriar na fé, a deixar de orar, a deixar de subir monte, a deixar de congregar. Por quê? Porque o fogo está se apagando, e a gente não pode deixar esse fogo se apagar, meu filho. Oh glória, você está percebendo que está se apagando? Então vamos buscar os gravetos, vamos botar lenha nesse negócio aí, vamos botar lenha, vamos procurar o combustível, vamos ler mais Bíblia, vamos orar mais, vamos congregar mais, vamos se firmar mais na presença de Deus, porque esse fogo não pode se apagar. Se apagar é morte certa, é morte espiritual, é frieza. E você já entende quando a pessoa está morta espiritualmente. A pessoa não consegue glorificar o seu Deus, a pessoa não consegue exaltar o Todo-Poderoso, aleluia. Ele não sente aquela presença, ele não sente aquela unção, aquela graça do Todo-Poderoso. O que é isso, bispo? É frieza espiritual, meu filho, é morte espiritual. E a gente não pode morrer espiritualmente. Quando a pessoa está morta, ela não consegue mais dar glória, dar aleluia. Mal vem para a igreja, está morrendo espiritualmente.
está morrendo espiritualmente. Ela não sente mais a presença, aquele fogo, aquela chama arder no coração. E Paulo não queria isso nem para a sua vida e nem para quem estava com ele. Você entendeu aí? Paulo não queria isso nem para a sua vida. Se eu não quero essa frieza para mim, quanto mais quem está comigo, meu filho. Eu não desejo o mal de ninguém. Eu quero o teu bem. Eu quero ver você forte. Eu quero você cheio da unção. Eu quero ver você sendo usado ou ousado pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que Paulo vai procurar lenha para botar nessa fogueira, para esse fogo aumentar e a frieza ir embora. Você entendeu aí? E o que é que vai acontecer, querido? O diabo tem raiva quem vai buscar lenha. O diabo não gosta de fogo não, viu? O fogo que o diabo gosta é fogo estranho. A esse ele gosta. Quando é fogo estranho, meu filho, ele não está nem aí. Fica tudo tranquilo. Não acontece nada. Não acontece nada. Agora, quando é o fogo santo, o fogo de Deus, o fogo consumidor, o fogo abrasador, para queimar, para destruir toda a obra do diabo, para destruir o capeta, bomba gira, Zé Pilintra, tranca a rua, aí o diabo fica perturbado. Aí o inimigo se incomoda. Mas o fogo estranho, aí você vê muito fogo estranho, não acontece nada. Não tem perseguição, não tem afronta, não tem nada. O inimigo não se incomoda com isso aí. Agora quando o fogo é de Deus, é de Jeová, meu filho. Meu filho, que é para ganhar alma para Jesus, para libertar, que é para curar, que é para salvar. Aí o diabo diz, não, eu tenho que atrapalhar esse negócio aí. Eu tenho que impedir esse negócio aí de andar, de crescer, de prosperar. Eu tenho que atrapalhar, eu tenho que fazer alguma coisa. E olha só o que vai acontecer. Paulo taca nos gravetos, pegando um bocado de graveto. Ele pega tudo, ele vai levar lá para o fogo. Quando se espanta, meu filho, quando vai trazendo, chegando pertinho do fogo, o inimigo começa a sentir aquele calor, aquela quentura, aquele negócio pegando. Eita, agora. Aí tem que manifestar. Tem que manifestar, tem que dar o grito de derrota. Tem que dar o grito, tem que manifestar. Não dá pra mim não, meu filho. Eu tenho que sair, eu tenho que fugir, eu tenho que dar um jeito para sair daqui. Eu tenho que dar um jeito para procurar outro lugar. Porque aqui não dá mais pra mim. Não dá mais pra Satanás. Não dá pra fofoca, não dá pra mentira. Não dá pra engano, meu filho. Porque aqui tem fogo de Deus. Aqui tem fogo de Jeová. E se Satanás tentar se infiltrar, vai ter que bater em retirada. Porque ele não vai suportar o fogo de Deus. Nesse lugar aqui, meu filho, aqui tem fogo. Aqui tem fogo de Deus, aqui tem fogo de Jeová, meu filho. Talvez tem pessoas que não dá nadinha, meu filho, não dá nada para o ambiente, para esse lugar. Mas aqui tem fogo, aqui o diabo não entra. Agora, aqui o diabo que ele não manda. Quem manda aqui é Deus. Quem manda aqui é Jesus de Nazaré. Aqui o inimigo tem que fugir, tem que sair. Se entrou por um caminho, vai procurar 7. É 7 caminhos para ele dar no pé, para ele bater em retirada. Glória, porque aqui tem fogo e é fogo de Deus. É fogo de Jeová. Não é fogo estranho não, meu filho. Aqui o diabo não fica. Se entrar alguém macumbado, enfeitiçado, com algum problema espiritual, meu filho, aqui vai cair por terra. A pessoa fica e o diabo sai. Porque senão vai ser queimado, torrado. Então, como ele já sabe que não dá para ele, né, o ambiente não dá para ele, então ele sai logo. Só que tem um problema, tem um porém aqui. Que às vezes o inimigo quer sair, mas quer prejudicar alguém. Às vezes o inimigo quer sair, mas quer acabar com a vida de alguém. E às vezes, querido, é do pastor, do bispo, às vezes é da liderança.
às vezes é do obreiro, pode ser de qualquer um, mas aquela pessoa que está ativa na obra de Deus, é esse que o inimigo quer parar, meu filho. Aquele que não faz nada não incomoda o inferno, não incomoda o inimigo, mas aquele que é ativo na obra de Deus, que faz a obra de Deus, aleluia, com amor, com determinação, com prazer, que alcança almas para o reino de Deus, quer ver o outro bem, quer ver o outro feliz, quer ver o outro, aleluia, prosperando. É esse que o inimigo tem ódio, é esse que o inimigo tem raiva, e é esse que o inimigo ele dá no pé, mas quer prejudicar essa pessoa. Quando o inimigo vê que o fogo está queimando mesmo, está começando a pegar nele, ele vai ter que sair, mas só que ele vai sair e vai morder, né? Picar ali a mão de Paulo, para tentar prejudicar o homem de Deus, ou até matar, porque ali, como a gente já sabe aqui do texto, né? Não era uma víborazinha qualquer, não era uma serpentezinha não, era uma serpente venenosa, perigosa, você entendeu? Era perigosa, era venenosa. Então ali era uma mordida fatal, era um bote fatal. Vou sair, mas vou matar o ministério. Vou sair, mas vou acabar com a vida dele. Vou acabar com a vida dela. Eu vou destruir esse chamado. Eu vou destruir esse casamento. Eu vou acabar com essa empresa. Eu vou sair, mas vou dar prejuízo para ele. O inimigo é assim, ele é sujo, mas só que quem está na unção, está no óleo, aleluia, quem busca a Deus, quem está no fogo, meu filho, não fica preocupado com isso, não fica temeroso essas coisas, querido. Aleluia. Então quando ela vai ali segurar a mão de Paulo, ela engancha, ó, e Paulo fica aqui olhando para ela. Paulo, querido, ele tem algo que vai nos ensinar aqui. Ele não vai ficar olhando para ela, ele não vai andar, passear com ela, com aquela serpente, não vai andar de mãos dadas, não vai andar abraçado, porque tem gente por aí que fica andando abraçado, não sabe com quem, não conhece a peça, não conhece o indivíduo, aí anda de mão dada, anda abraçado. Só que Paulo não vai andar com aquela serpente, com aquela víbora de mão dada e agarrado, não, meu filho. Ele vai olhar para ela aqui e vai começar a sacudir, ou seja, sai daqui, Satanás, sai da minha vida. E ele vai sacudir aonde? É no fogo. Aleluia. Porque aqui tem fogo, meu filho, aqui tem fogo. Então a gente vai sacudir esse mal, vai sacudir essa situação, aleluia, que está tentando te destruir, te matar. É no fogo, é no fogo. Esse inimigo vai sair da tua vida, esse inimigo vai sair do teu casamento, vai sair da tua casa, vai sair da tua família, vai sair dos teus projetos, vai sair dos teus sonhos, porque a gente vai sacudir do fogo. Traz para o fogo, traz para o fogo, traz para o fogo, aleluia. Não vai prevalecer o inimigo. O inimigo não vai prevalecer contra a tua vida, a tua casa, teu ministério, teu chamado, querido. Você vai dar um sacode nele no fogo, meu filho. Hoje é dia de sacudir. Sacudir ele no fogo. Fogo de Jeová. Não é fogo estranho, não. É o fogo de Jeová. Aleluia. E aqui Paulo vai trazer esse animal para o fogo. Na mesma hora ele tem que fugir, na mesma hora ele tem que sair. Não vai pedir para sair mesmo. Você lembra de Jesus e o Gadareno? Não suportou a presença do Todo-Poderoso, não suportou a presença de Jesus. Senhor, se nos expulsa, ele já sabia que ia ser expulso. Se nos expulsa, sim, manda para os porcos,
vai. Todos para os porcos. Eles já sabiam que ia ser expulso. E quando eles viram Jesus, tiveram que se prostrar e tiveram que pedir para sair. Senhor, não lança fora daqui, manda para aqueles porcos acolá. E assim, querido, quando o inimigo agarrou ali Paulo, que Paulo traz para o fogo, ele tem que fugir. Então, esse problema vai sair da tua vida. Essa situação vai acabar. Não vai perdurar. O inimigo não vai prevalecer contra a tua casa, a tua família. Não vai prevalecer contra o teu ministério. Nessa noite ele vai cair por terra. O interessante é que ele pegou a mão de Paulo, não foi? Olha só. As mãos de Paulo, onde Paulo abençoava o povo. Eram as mãos de Paulo, quando você levanta a mão e abençoa. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, minha filha. As mãos de Paulo. E Deus operava muitos milagres pela mão de Paulo. Através das mãos de Paulo, Deus abençoava muitas vidas. E naquele mesmo dia, Deus abençoou muita gente naquela ilha, através da vida e das mãos de Paulo. Aonde o inimigo tinha atingido, aonde o inimigo tinha tocado, aquelas mãos de Paulo ali, querido, que o inimigo tentou ali atrapalhar Paulo de abençoar o povo, de abençoar a igreja. Você entendeu? É isso que o inimigo quer fazer, é te paralisar, te neutralizar. E às vezes acontecem algumas coisas na nossa vida que a gente fica até meio parado. Acontecem algumas coisas que nos surpreende, você pega até um choque, aquele choque espiritual, você fica sem reação, sem saber o que fazer, às vezes sem saber o que falar, né? Como reagir naquela situação. E aqui onde é que está o perigo, querido? O problema, querido, não é cair, é como você vai reagir em meio à queda. Reagir em meio àquela situação. Nós não podemos ficar reparados, nós não podemos aceitar, nós não podemos se deixar levar. O problema não é cair, é como você vai reagir à queda. Se você vai permanecer no chão, se você vai permanecer caído, ou se você vai se levantar, se reerguer. Isso faz a diferença. Paulo foi ali surpreendido na mão, mas a questão não foi eficaz com aquela situação ali. É como ele vai reagir mediante aquela circunstância, mediante aquela situação, que Paulo não ficou parado, neutralizado, não. Como eu já disse, às vezes tem coisas que querem nos paralisar, e tem coisas que você fica tão, alguns momentos, estarrecido, parado, mas logo logo você vai cair em si, logo logo você vai despertar, logo logo você vai ter que reagir, fazer alguma coisa, aleluia, para aquela situação mudar. E foi o que Paulo fez, trouxe para o fogo. Traz para o fogo, meu filho. Traz esse problema para cá. Traz para a presença de Deus. Traz para a casa de Deus, meu filho. Então Paulo se lembrou, oh glória, que ele não era, aleluia, sabe, um obreiro qualquer, um apóstolo qualquer, um discípulo qualquer. Ele era um discípulo cheio do fogo, cheio da unção, cheio do poder, cheio da graça de Deus. E eu quero dizer para você que você não é uma pessoa qualquer. Você é uma pessoa de Deus, cheia do Espírito Santo, do poder da graça. Deus te deu poder, Deus te deu autoridade para repreender esse mal, para repreender, para queimar. Usa a autoridade que Deus te deu. Oh, glória. Aquele que está em você, aquele que está em nós, aquele que está com a igreja, é maior do que essa serpente.
serpente, do que esse demônio, do que essa entidade. Aquele que está conosco é maior, é mais poderoso. Ele deixou escrito na sua palavra: se beberes alguma coisa mortífera, não vai te causar dano nenhum, não vai te trazer nenhum mal. Oh glória, porque Deus te guarda, Deus é contigo. Oh glória, Deus, aleluia, era na vida de Paulo de Tarso. Deus tinha propósito na vida de Paulo. Oh glória, é por isso que Paulo permaneceu de pé, permaneceu firme. Paulo não inchou, Paulo não morreu, Paulo não ficou paralisado. Aleluia, porque Deus era na vida dele. E eu quero dizer nesta noite: você não vai ficar paralisado mediante essa situação, mediante esse problema, esse ataque do inimigo. No nome de Jesus, você vai reagir, você vai sacudir essa serpente, você vai lançar no fogo, você vai queimar, vai usar a autoridade de Deus, no nome santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ei, você vai pisar na cabeça da serpente, meu filho. É na cabeça da serpente, no nome santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Você tem autoridade, você tem unção, você tem poder de Deus na terra para repreender toda a obra do diabo. Usa autoridade, meu filho. Não fique paralisado, não. Cai em si. Porque às vezes tem crente que esquece que até é crente. Tem crente que esquece que é crente, que tem autoridade, meu. Acontece um problema, ele já fica lá. E para ele despertar e acordar demora, meu filho. Você tem que dar até um sacode nele também, né? Sacude ele, que é para ver se ele desperta. Aí, rapaz, te levanta, rapaz. Você é crente, homem de Deus. Volte a pregar, volte a evangelizar, volte a falar do amor de Cristo. Tem que pegar um sacode, que às vezes o crente está anestesiado. A serpente mordeu, picou, né? Ele está lá paradão até hoje, não se levantou, não anda, não prega mais, não fala mais, não abençoa mais a vida de ninguém. Está inchado de ódio, de ira, de raiva, de amargura. Está inchado. Porque aqui nessa passagem, os nativos estavam esperando ali, deram um tempo para Paulo. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer com esse homem aí. Esse homem não é de Deus, não. Esse homem aí, né, a situação dele é crítica, porque ele escapou do mar. A justiça fez ele sair do mar, mas aqui na terra parece que o negócio estreitou pro lado dele. Porque eu conheço a serpente. Eu conheço essa serpente. Ele, eu não sei nem quem é. É que dá o problema, as pessoas querem falar de você sem saber quem você é. As pessoas querem falar de você sem saber quem você é. Eles conheciam muito bem aquela víbora, aquela serpente que era perigosa, que era venenosa, que matava, que acabava, que destruía, mas não sabia quem era o homem de Deus. Mas não sabe quem é você. Oh glória, pensa que você é qualquer um, meu filho. É qualquer pastorzinho por aí, é qualquer um obreirozinho, é qualquer servozinho. Você não é qualquer um. Você é cheio de Deus, é cheio da presença. Você não é cheio de ira, de raiva. Você é cheio do amor, da graça de Deus. Eles deram um tempo. Vai morrer, vai cair, vai ser destruído, vai acabar. Eles estavam esperando Paulo inchar. Inchar. Tem muitas pessoas inchadas, viu? Tem lugar que não está crescendo, está inchando, está doente, né? Tem lugar que não está crescendo, não, meu filho, está inchando mesmo, está doente. É mentira, é fofoca, é engano, é tantas e tantas coisas, é picuinha, meu filho. Igual aquela igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja que não estava crescendo, estava inchada. Todo mundo estava na carnalidade, na carne mesmo. Aí Paulo vai dizer: vocês ainda são meninos. Tenho que tratar com vocês é com leite. Não posso dar um alimento sólido, porque você ainda diz: eu sou de Paulo, sou de Apolo, sou de fulano, sou de Beltrano. Oh Jesus, vocês ainda estão na carne. Vocês ainda precisam aprender muita coisa.
Ou seja, aquela igreja estava inchando e não crescendo. Porque quando é o crescimento, é saudável. Saudável. Sabe? Então eles estavam esperando ali Paulo inchar. E tem muitas pessoas que não estão crescendo espiritualmente, estão inchando por dentro. Como eu já declarei, já falei, vou falar de novo. Inchada, inflamada de ódio, de raiva, de rancor, de amargura. Inflama, por quê? Porque foi picada pela serpente e o veneno está correndo na veia daquela pessoa. Mas quando a pessoa está na presença de Deus, meu filho, eita glória, é diferente. Esperaram Paulo inchar, Paulo cambalear, para lá e para cá, vai cair, vai cambalear. Paulo permaneceu, foi firme, meu filho, pregando o evangelho, anunciando a palavra da salvação, aleluia. Paulo permaneceu, foi firme, pregando, curando, abençoando aquele povo, abençoando aquelas vidas, oh glória, porque quem é de Deus, aleluia, não cai, não peca, não dá brecha para o diabo. Quem é de Deus permanece firme na palavra de Deus, não dá ouvido às vozes. O diabo usa até as vozes para injetar o veneno. Não dá ouvido. Aí quando eles viram que demorou já um bom tempo e Paulo está de pé, está firme, fazendo a obra com amor, com alegria, com prazer, com determinação, aleluia, de pé, sapateando no poder, na glória, meu Deus do céu. Não morreu, não, meu filho. Por quê? Porque é de Deus. Quando é de Deus, o diabo não toca, não mata, não destrói, querido. Toda ferramenta preparada, forjada contra a tua vida não vai prosperar. Não vai prosperar. Pode fazer o que for para te tentar paralisar, te destruir, te matar, oh glória, mas nada vai acontecer com você, nada vai te atingir. Deus vai transformar toda maldição em bênçãos. Se estão pensando que vão te ver caído, meu filho, destruído, vão te ver de pé. Se estão pensando que vão te ver desviado, vai desviar agora. Agora vai desviar. Depois dessa, meu filho, eu quero ver se ele ainda vai pregar, se ele ainda vai para a igreja. Quero ver se ele ainda vai pisar na igreja. Porque a vergonha vai ser grande. Quero ver se ele ainda vai pegar naquele microfone. Eu quero ver se ele ainda vai pisar naquela igreja para ouvir alguma coisa. O inimigo faz de tudo, querido, para envenenar as pessoas. O veneno daquela víbora ali, mas não atingiu Paulo, porque corria nas veias de Paulo, o sangue do Cordeiro. Nas nossas veias corre o sangue de Jesus. O inimigo não vai te inflamar, não vai te contaminar, não vai te envenenar com nada. Aleluia. Permaneça firme na presença. Permaneça firme no Senhor, glorificando e exaltando. E para finalizar, vamos dizer assim: quem é Ele? Esse homem só pode ser um Deus, né? Olha só. Já vão mudar os pensamentos a teu respeito. Já vão mudar a concepção a teu respeito, a tua pessoa. Não, realmente ela é de Deus. A irmã Graça é de Deus. O evangelista Charles é de Deus. Realmente essa igreja é de Deus. Deus está neste lugar. Oh, Ramanda Calamandaçô. Deus está neste lugar. Deus está na tua vida. Deus está na tua casa. Deus está no teu ministério. Deus é contigo nessa peleja, nessa batalha.
Aleluia.